E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 53 e hoje, dando um tempinho aí na apresentação das normas regulamentadoras, a gente vai falar um pouquinho sobre análise de acidente de trabalho. Um assunto absurdamente importante e que a gente concluiu que merecia uma atenção especial da nossa parte, por isso que no nosso 53º encontro a gente resolveu falar um pouquinho dela. Vocês podem estar pensando, né, que essa nossa videoaula 53 vai responder uma pergunta: como fazer uma análise de acidente de trabalho? Certo? Errado. Como a gente já disse desde a primeira videoaula, o nosso objetivo com esses vídeos não é ensinar segurança do trabalho para ninguém. É só mostrar um lado prático das NRs. Até porque, como fazer uma análise de acidente de trabalho, vocês encontram esse tipo de material, muito material a respeito disso na internet. Vocês viram sobre isso no curso de vocês, quem já trabalha na área de segurança, quem ainda está estudando alguma coisa na área de segurança do trabalho, se ainda não viu, com certeza vai ver árvores de causas, espinha de peixe, etc. Então, nosso objetivo aqui não é responder essa pergunta: como fazer uma análise de acidente de trabalho? O nosso objetivo aqui é outro, é responder outra pergunta. Por que fazer uma análise de acidente de trabalho isenta? Gente, essa videoaula, na verdade, pode ser entendida como um puxão de orelha e um desabafo. Ao longo do vídeo vocês vão saber por quê, tá? Vamos trazer uma imagem de volta. Essa aí é uma imagem que, se não me engano, foi apresentada a primeira vez na nossa videoaula 33, que falava sobre a NR18, a norma regulamentadora sobre a construção civil. E vamos usar essa imagem como exemplo, mas podem ser em todos os meios produtivos. Pode ser numa transportadora, pode ser numa indústria química, pode ser numa destilaria, enfim, qualquer área de atividade a gente trouxe da construção civil por ser uma coisa bem clara e de mais fácil entendimento em função dessa imagem que eu estou apresentando. Tá? Vamos supor que esse camarada aí, nessa estrutura de trabalho, não vamos nem chamar isso de andaime, nesse posto de trabalho improvisado, que ele viesse a cair e quebrasse o pescoço e morresse no local. Né? Importante, gente, a queda, muitas vezes o mais importante da queda não é a altura de onde se cai, é aonde se bate com a cabeça quando se cai. E como aí está numa escada, esse trabalhador provavelmente cairia e sairia rolando. Né? Então ele poderia quebrar o pescoço. Então, normalmente, quando acontecem acidentes graves ou fatais, o Ministério do Trabalho é chamado, né, para fazer uma análise de acidente de trabalho. A gente, pessoal da auditoria, a gente tem por hábito pedir que a própria empresa realize uma análise de acidente de trabalho. Né? Ela própria, independente da nossa. Né? E 99% dos casos, a empresa apresenta uma análise de acidente com a seguinte conclusão: ato inseguro. Não, foi um ato inseguro desse camarada aí montar esse tipo de posto de trabalho. Gente, eu pergunto o seguinte: ato inseguro? Vamos raciocinar um pouquinho a respeito disso. O ato inseguro, pessoal, ele foi previsto na NR1 somente até o ano de 2009. A portaria 84, que é de 4 de março de 89, baniu a expressão ato inseguro da NR1. Essa expressão infeliz, ato inseguro, ela foi banida da NR1 no ano de 2009. E até hoje, esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2011, a gente vê o pessoal no Orkut comentando ato inseguro para cá, ato inseguro para lá. Gente, se vocês repararem na atual redação do item 1.7, letra B da NR1, vocês vão ver uma observação. E lá está o seguinte: com a alteração dada pela portaria 84, de 4 de março de 2009, todos os incisos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 desta linha foram revogados. E o
17b1 era o que trazia essa expressão infeliz. O que ele dizia? Cabe ao empregador elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados com os seguintes objetivos. 1. Prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho. Gente, isso era uma carta branca para culpar o empregado de todo e qualquer acidente de trabalho que ocorresse. Vocês concordam comigo, gente? Né? Pelo amor de Deus, parem de colocar a culpa no morto. Como eu disse, 99,99999% das análises que a gente pega foi ato inseguro do trabalhador. O pobre coitado nem está lá para se defender, já morreu. Né? Então, vamos voltar à imagem em si. Por que o Ministério do Trabalho, o pessoal da auditoria, pelo menos com quem eu tenho mais contato, sempre pede nesses casos, que a própria empresa faça uma análise de acidente de trabalho? Não é para achar culpado. A culpa, a responsabilidade pela morte do trabalhador, quem vai achar é a polícia. O objetivo dessa análise de acidente de trabalho é para verificar as condições que ocorreram para o acontecimento do acidente. Esteja você trabalhando na construção civil, numa destilaria, numa refinaria de petróleo, enfim, aonde quer que seja, se aquilo aconteceu naquele estabelecimento, naquele canteiro, naquela loja, naquela planta, vai acontecer em outros lugares se vocês continuarem botando a culpa no acidentado. É importante que a empresa faça uma análise isenta e profunda das ocorrências do que fizeram com que acontecesse o acidente, para que isso seja alterado e novos acidentes iguais sejam prevenidos. Tá ficando claro o motivo, gente, o objetivo dessa videoaula? Como a gente falou para vocês, não é ensinar a fazer uma análise de acidente. No nosso site mesmo tem um material lá bem bacana sobre isso. É chamar a atenção para o real objetivo da análise de acidente de trabalho. Igual nesse caso aí. Ele caiu, quebrou o pescoço por um ato inseguro do trabalhador que montou uma gambiarra como posto de trabalho. Gente, foi emitida uma ordem de serviço específica para esse trabalhador sobre o ambiente em que o trabalho seria executado? Houve conivência da direção do estabelecimento, nesse caso um canteiro de obra, que viu o trabalhador exercendo aí as suas atividades e não falou nada? Porque essa imagem aí o mestre de obra já tinha passado, o engenheiro já tinha passado, o técnico de segurança já tinha passado por aí e ninguém falou nada. Houve conivência desse pessoal? É fornecido um andaime adequado para esse tipo de piso de trabalho, no caso uma escada? São essas coisas que têm que ser estudadas e adequadas, né, para que novos acidentes, novas gambiarras como essas não sejam montadas. No nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, tem um link para um vídeo que a gente colocou no YouTube, que é um programa da NetGeo, da National Geographic, né, que fala sobre um acidente aéreo que aconteceu na Alemanha em 2002. Seguindo essa linha de raciocínio, o que seria mais fácil? Culpa do controlador aéreo. Né? Culpa do operador do controle aéreo. Foi ele que errou, mas quase 300 pessoas morreram no acidente entre os dois aviões. Mas a análise foi feita de uma forma tão aprofundada que houve modificação no mundo inteiro sobre padrões de segurança em voos comerciais. É esse o objetivo da análise de acidente, pessoal. Modificar procedimentos, modificar estruturas de trabalho, padrões de trabalho. É um modo operatório do negócio. É um vídeo longo, tem cerca de meia hora, mas não é cansativo. É muito legal, rico em detalhes. Eu acho que ele traça um caminho a seguir, tá? Nessas análises de acidente de trabalho. Tá, gente? Por favor, excluam de uma vez por todas do subconsciente de vocês a expressão ato inseguro.
Muitas vezes o próprio trabalhador ele se recusa a usar o equipamento de proteção individual. A recusa dele pode ser entendida como um ato inseguro? O que a empresa vem fazendo com os trabalhadores que se recusam a usar o EPI? É dada alguma suspensão, alguma advertência? A empresa já demitiu alguém por deixar de usar o cinto de segurança? Está previsto na CLT. Comportamento inadequado ou descumprir ordem, né, da empresa é motivo para o trabalhador ser demitido por justa causa. Desde que esses itens constem, por exemplo, no contrato de trabalho, desde que o uso do EPI esteja expresso no contrato de trabalho, é uma ordem que o empregado tem que seguir. A partir do momento que ele não usa o EPI, ele está descumprindo o contrato de trabalho. Ele pode ser demitido. Ah, coitado, mas a gente não quer demitir, então você prefere deixar que ele morra no seu ambiente de trabalho. É isso que você está me dizendo. Então, o simples fato do trabalhador se recusar a usar um cinto de segurança, né, passa a não ser mais entendido como um ato inseguro, mas uma falta de postura da administração, da diretoria, com relação a essa postura inadequada, motivo de demissão por justa causa. Tá, pessoal? É mais ou menos isso que a gente queria falar para vocês nessa videoaula. No nosso blog, a gente deixou lá várias portarias relacionadas à NR1 que mostram a modificação, né, dessa parte do ato inseguro e, pelo amor de Deus, repito, excluam isso do subconsciente de vocês. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, mas, como sempre, à disposição no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. Muito provavelmente, muitos de vocês vão discordar de mim. Fiquem à vontade. Ninguém aqui é dono da verdade, tá? Tá aberto o debate. Meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.